E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a campanha presidencial, a vitória de Trump e o corte da taxa de juros, que foram as duas principais notícias da semana no mercado financeiro. Meu nome é Cauê Colasso, a gente trabalha com investimento e tem como finalidade trazer as melhores informações possíveis para você tomar a melhor decisão sobre os seus investimentos aqui nos Estados Unidos. Desculpa pela minha voz, eu estou um pouco doente essa semana, mas não podia deixar de trazer as melhores informações sobre essa campanha que foi sensacional para o mercado, sensacional para o povo americano e hoje trazendo o corte da taxa de juros aqui nos Estados Unidos, apresentada logo há pouco pelo nosso querido Jane Paul. A gente pode começar pela presidência. A eleição de Trump foi uma eleição bem interessante, bem conturbada, visto que tiveram alguns processos, algumas tentativas de torná-lo inelegível, o que não se concretizaram. Essas tentativas não se concretizaram, fazendo com que a campanha dele tomasse uma proporção de exponencialidade. Apesar de todas as pesquisas não apontarem para uma vitória massiva, como foi a vitória massiva, todas aquelas pessoas que estavam fora do contexto de mídia aberta sabiam que tinha uma forte chance, existiam fortes chances de que ele saísse vencedor desse pleito com uma vitória, uma margem na vitória dele bem extensa. Não se esperava que fosse tanto, pois os republicanos tiveram vitória para a presidência, para o Senado e para a Casa dos Deputados. Então, nesse caso, que seria a Câmara dos Deputados Federais aí no Brasil. O que é importante de se frisar em relação a isso? Nós temos um presidente agora que é amplamente aceito pelo mercado financeiro, que tem políticas de impulsionamento da economia americana, que, como eu falei lá no Instagram, traz com a sua eleição uma pressão de valorização sobre o dólar, forçando alguns países emergentes a tomarem precauções e tomarem iniciativas para não deixar o dólar estourar, como foi o caso que na quarta-feira o dólar abriu no Brasil a 5,90 e no final do dia fechou a 5,70, arrefecido por alguns movimentos de dólar em decorrência da eleição. A gente tem hoje uma realidade onde a expectativa do crescimento da economia americana, em decorrência das políticas que virão por termos essencialmente maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, juntamente com o presidente que já traz essa característica, são muito fortes. A gente espera que que esse ano seja um mercado bullish, ou seja, um mercado comprador, com altas de mercado sendo sempre ultrapassadas até o final do ano, obviamente tendo seus pullbacks e ajustes de preço, porque é assim que o mercado funciona. A gente tem também uma política externa que pode trazer alguns problemas para alguns setores específicos que não têm produção interna nos Estados Unidos, visto que Trump tem uma força muito grande, ele força muito a produção nacional e não tendo você empresa, não tendo uma produção nacional forte, você pode ser impactado pelas políticas de importação que Trump possa vir a colocar para essas empresas, para o mercado como um todo. Eu queria ressaltar nesse momento a NVIDIA. A NVIDIA não tem produção interna aqui nos Estados Unidos de alguns componentes, visto que esses componentes, para serem produzidos, eles têm alto custo. E eles dirimem esse custo produzindo esses ativos na China. Ou seja, país que Trump tem um histórico de restrição em relação a eles. Então, de forma resumida, nós temos
presidente que tem como característica histórica o estímulo da economia. Isso pode trazer pressão sobre a inflação, e Jay Powell já falou sobre isso. Ele é muito conservador, o que traz uma balança fiel para essa discussão, o que é muito bom. E vamos falar também sobre a resposta dele, sobre a pressão que Trump pode gerar em relação à continuidade dele na posição que ele está. Vamos falar disso logo a pouco. Nós temos um presidente que tem ampla aceitação do mercado, que tem políticas direcionadas à ampliação desse mercado, e isso traz uma expectativa muito boa para quem tem a perspectiva ou já iniciou o processo de dolarização ou tem uma perspectiva de iniciar esse processo. O segundo ponto foi a apresentação do corte da taxa de juros, que veio exatamente como a CME esperava e tinha 98% de chance de ser como eles mesmos apresentavam hoje de manhã essa expectativa. O corte da taxa de juros veio de 0,25%, o que traz a taxa de juro para 4,5%, 4,75%. O que é entre 4,5 e 4,75, o que é maravilhoso diante da necessidade de estímulo em contrapartida da sustentação da política do que eles chamam, do que os economistas estão chamando de pouso suave. Ter isso bem alinhado e bem estruturado para que a gente possa terminar esse processo de aterrissagem e começar o processo de decolagem sem maiores rupturas é importantíssimo. E foi assim que Powell apresentou esse corte para os repórteres, né? Após a apresentação, a divulgação dos dados, ele às 2h30 entrou explicando isso. E foi maravilhosa a fala dele, explicando que não importa como o mercado se comporta, o que importa é que os dados vão ser acompanhados fidedignamente e assim serem base para a tomada de decisão das próximas políticas. Ele foi muito enfático no que diz respeito ao estudo dos dados em dezembro para o pensamento de como serão as políticas de corte para o ano que vem. Isso é sensacional, porque traz a gente a segurança de que, apesar de um governo que tem uma forte tendência ao estímulo interno, o que traz pressão para a inflação e uma valorização do dólar, traz também o contrapeso da responsabilidade sobre o controle dessa inflação. A gente tem também uma fala peculiar na explicação do Jay Powell, que foi quando uma repórter perguntou a ele se Trump teria condição de fazer pressão para deixar o cargo. E ele foi categórico não na resposta dele, e ela insistindo, ele respondeu novamente com um sonoro não. Isso traz a certeza de que teremos um contraponto à medida de que a gente precisa estar equilibrado no que diz respeito à economia global e o impacto da economia americana sobre essa economia global. Perfeito! Tivemos uma semana maravilhosa, altas sendo quebradas e tudo que precisamos, todo o cenário que precisamos para acreditar que teremos um ano extremamente produtivo para os nossos investimentos foi criado. Agora esperamos que esse cenário se concretize diante de tamanha exponencialidade que o mercado americano tem como um todo. Vamos ficar de olho em empresas importantes e trazendo maiores informações para você. Se você gosta desse tipo de assunto, se você tem interesse nesse tipo de assunto, curte a nossa página, curte esse vídeo, segue a gente no YouTube e no Instagram. Nós estaremos postando pelo menos 4 vídeos durante a semana lá no Instagram e aqui, sempre falando sobre a expectativa do governo ou a expectativa do mercado financeiro aqui nos Estados Unidos, quais os impactos das decisões governamentais até o final do ano e como você investir o seu dinheiro e dolarizar o seu patrimônio aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Cauê Colasso, obrigado, até logo.